Aleluia. Onde você está, por favor, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por estarmos aqui para louvar e glorificar o Teu nome. Te peço que Tu possas falar conosco, que Tu possas me usar como ferramenta em Tuas mãos e que cada pessoa que escute essa palavra possa colocar em prática para a Tua glória, para a Tua honra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Adolescentes e crianças? Só adolescente? Então vem aqui na frente, vamos orar por eles. Adolescentes, bom que parou de chover, já dá para ir lá atrás. Adolescente, já é profético já. Então foi o seguinte, vem a criançada toda aqui também. Vamos orar pelas crianças, mas só vai para a salinha os adolescentes, tá bom? As crianças vão continuar aqui, mas pelo menos a gente ora também e pede a bênção, tá certo? Pode vir na frente. Pode vir, tudo bom? Criançada toda, pode vir na frente. Isso. Legal. Vamos orar? Direcione sua mão para cá. Meu Deus e meu Pai, então essas crianças, Senhor, te louvo pela vida de cada uma. Te peço que Tu possa abençoar cada criança, Senhor. Meu Deus, protege, guarda de todo mal. Meu Deus, prepara um futuro lindo para elas, Senhor, na Tua presença, Te servindo, Te adorando, que elas nunca venham se desviar dos Teus caminhos, Senhor. Abençoa suas famílias grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora sim. Fala nisso, estamos precisando de professores também para as crianças. No entanto, hoje só os adolescentes vão para a salinha, está precisando de professoras para crianças e professores também, homens e mulheres. Quem se candidatar, por favor, fale com a Camila. Camila não está hoje não, mas pode falar com a Adriana também, tá bom? Quem quiser começar a dar aula aí para essas crianças e adolescentes. Amém? Bom, já oramos. Nesse mês vou estar falando sobre os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus. O pessoal que estava aqui no culto em espanhol não vale a pena, não está valendo falar não, tá bom? Mas me ajuda a pregar aí. Começando com os milagres de Jesus. Qual milagre que a gente deve começar? Me ajuda a pregar aí. Me ajuda a escolher. Qual milagre que a gente vai começar? Qual? Água em vinho? Por que água em vinho? Porque foi o primeiro. Então tá bom, já que vocês pediram, abra por favor João capítulo 2. João capítulo 2, a partir do versículo 1. Aleluia. João capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, Maria. E continua. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Nós começamos lendo ali, e no terceiro dia. Mas que terceiro dia de quê, pastor? E os outros 2 dias? Você lê no capítulo 1 de João. A gente estava lendo o capítulo 2, capítulo 1 fala que Jesus começou seu ministério, começou a chamar seus apóstolos, e os primeiros discípulos começou a chamar João e André, depois chamou Pedro e também Tiago, depois chamou Filipe e Natanael. Foi no terceiro dia, já no segundo dia, no terceiro dia, foi convidado Jesus para umas bodas. E eu particularmente acredito que aqui era alguém conhecido de Jesus, ou família, ou muito amigo, porque nós vimos aqui que ele era na cidade de Caná da Galileia, uma cidade pequenininha, que não conhecia, não tinha tanta gente assim. Então, se convidaram Jesus, Maria e os seus discípulos, nós vamos ver aqui que parece que era conhecido ou familiar. Então vamos lá, capítulo 3, versículo 3, capítulo 2, versículo 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que Maria estava sabendo ali da situação, que acabou o vinho antes de todo mundo praticamente. Talvez Maria estava ajudando na cozinha, ou talvez Maria que estava a cargo de fazer a comida, ou ela estava ali, era parente de alguém ali, da mãe do noivo, ou algo parecido, porque ela ficou sabendo que acabou o vinho antes
até mesmo do chefe do banquete ali, ela ficou sabendo antes dele. E ela foi falar com quem que acabou o vinho? Com todo mundo na festa. Abriu a boca e saiu fofocando para todo mundo. Foi assim? Você não sabe, menina, acabou o vinho, que vergonha, que coisa. Acabou o vinho, acabei de saber lá. Fala para outra. Fala com ninguém não, fala com ninguém não. Fulana, acabou o vinho, você não sabe. Foi assim que ela fez? Não. Ela não saiu fofocando para todo mundo. Ela não saiu reclamando para todo mundo. Ela não saiu chorando para todo mundo. Ela foi falar com quem devia ser falado. Quantas vezes nós temos algum problema e não falamos com a pessoa certa? A gente fala com todo mundo, menos com a pessoa certa. Repetindo o que está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 18, ou Mateus 18, fala: se teu irmão tem alguma coisa contra você, vai tu e ele só, acerta isso e pronto, acabou. Vai direto na pessoa, confronta a pessoa, pergunta o que aconteceu, vai tu e a pessoa direto. Maria aqui não saiu falando para todo mundo, ela foi falar com Jesus. Acabou o vinho, sendo que naquela época e naquela cultura se tomava vinho normalmente. Assim como na nossa cultura brasileira, cultura hispana, não temos essa cultura de ficar tomando vinho. Mas se você foi na Itália, se você foi em Portugal, se você for na Argentina, é normal tomar vinho. Toda mesa, todo almoço, está o vinho lá. Quem tem parente português sabe, é normal, é cultural. Tomar vinho é algo normal para eles. Ainda mais nessa época, em que não tinha água potável com tanta facilidade. Então era preferível tomar vinho, ou às vezes até misturar o vinho na água, para que o álcool do vinho pudesse matar as impurezas, os micro-organismos da água, e assim a pessoa pudesse beber algo mais saudável. E muitos nem tomavam água, tomavam mais vinho. Em Portugal conheço pessoas que já falaram que não tomava água, nunca, tomava era vinho, normal, desde criança. Cultural. Na nossa cultura brasileira a gente não faz isso, porque é cultural. Mas nessa época aí, o vinho era algo muito importante na festa. É igual faltar Coca-Cola hoje na festa. Alguém aqui já foi numa churrascada e tinha só água para beber? Fica até meio estranho, né? Fica até meio sem graça, meio só água. Sempre tem que ter um refrigerante, tem que ter uma Coca, uma Pepsi, uma Fanta, uma Sprite. Eu vou fazer uma propaganda aqui de alguma outra aí, Pepsi. Vamos lá. Sempre tem alguma coisa para beber. Nessa época era normal tomar vinho. Só que quem estava a cargo de comprar o vinho era o noivo. Interessante que aqui na igreja, quando a gente tem alguma coisa para fazer, a Valmira que é mestre cuca aqui na igreja, vamos ter almoço do Dia das Mães semana que vem. Como eu já falei aqui, né? Vamos ter uma festividade, vamos ter almoço, vamos fazer almoço. Primeira pergunta é: quantas pessoas? Mas para que saber quantas pessoas? Para saber quanto que vai comprar, quanto que vai fazer, quanto que vai comprar de comida, qual vai ser o menu, quanto que vai ser. E nessa época aqui, as festas de casamento duravam 7 dias. A minha avó, quando casou, o pai dela tinha uma fazenda, matou alguns bois lá, e foram 4 dias de festa de casamento da minha avó. 4 dias de casamento da festa da minha avó. E aqui era normal ser 7 dias de festa de casamento. Agora imagina, Valmir, que dor de cabeça organizar uma festa de casamento para 7 dias, os convidados. Quanto comprar de comida, quanto comprar de vinho, quanto comprar de bebida, como fazer? E aqui eu não sei o que aconteceu. Não sei se veio mais gente do que devia, não sei se o rapaz comprou menos do que deveria, não sei se contaram errado os dias de festa, mas a verdade é que acabou o vinho, e isso era uma vergonha. Quem era responsável de comprar o vinho? Quem era? O noivo. Agora imagina a mãe da noiva, a sogra, ficar sabendo que acabou o vinho. Graças a Deus eu tenho um ótimo relacionamento com a minha sogra, já era amigo dela antes da gente casar. Eu ganhei primeira sogra. Quem não é casado aí, olha, eu aconselho essa tática: ganhe primeira sogra, porque a filha fica mais fácil. Graças a Deus.
tenho um ótimo relacionamento com a minha sogra. Mas imagina, se acaba o vinho, a responsabilidade do noivo, que problema que ia ter aí na família? Que irresponsável, pão duro, ele não sabe contar não, como é que você vai cuidar do meu? Você não sabe nem comprar vinho, como é que você vai cuidar do resto da minha filha, do resto da vida dela? Já pensou que situação terrível? O rapaz, coitado, não sei porquê, mas acabou o vinho. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Versículo 4. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo. Essa frase aí, em português, nessa tradução, não é muito legal não, porque, mulher, que tenho contigo. Não, pelo contrário, Jesus está sendo respeitoso. Como se fosse, o que eu tenho, a senhora. Alguém aqui já foi acostumado a chamar a mãe de senhora e senhor? Sim. Eu até hoje chamo meu pai de senhor, minha mãe até o último dia de vida dela chamei de senhora. Por quê? Por respeito. Aqui dessa mesma forma, aqui ó, olha lá outra tradução. Não é preciso que a senhora diga o que eu vou fazer, entendeu? É algo respeitoso. Na outra tradução fala mulher, mas na verdade está querendo falar senhora. Não é preciso que a senhora diga o que eu tenho que fazer. Ainda não chegou a minha hora. Nós não sabemos praticamente nenhum detalhe, pouquíssimo. Como foi a infância de Jesus, como foi a adolescência, como foi Jesus quando jovem. Aqui Jesus já tinha 30 anos de idade. A gente não sabe o que aconteceu. Mas com certeza Maria sabia alguma coisa que a gente não sabe. Ela sabia que o anjo Gabriel veio, ela sabia que foi obra do Espírito Santo que ela ficou grávida, teve a luz. E Jesus no seu tempo de criança, adolescente, jovem, a gente não sabe, mas Maria com certeza sabia alguma coisa de Jesus que a gente não sabe, porque quando deu ruim ali naquela festa, ela chegou para quem? Para Jesus. Jesus, ela deu a dica, né? Acabou o vinho. Jesus falou: não tem nada a ver com isso. Não chegou a minha hora ainda. Porque tudo tem uma hora. Tudo tem um tempo determinado, como fala Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo. Só que Maria aqui, já vou até adiantar um pouquinho, Dia das Mães. Mãe conhece o filho. Minha mãe costumava me falar: eu conheço você antes de você nascer, lá dentro da barriga eu já te conhecia. Mãe conhece. Quando minha mãe ligava, eu falava: pai, mãe, alô? O que aconteceu? Só alô. Já sabia. Mãe já sabe. Mãe tem sexto sentido. E Maria era mãe de Jesus. Maria sabia muito bem da situação. Não é chegada a minha hora, Maria. Você acha, né? Quem manda aqui, a mãe aqui sou eu. Quem manda aqui não, mas a mãe aqui sou eu. Não é chegada a minha hora. Versículo 5. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Uau! Que conselho fantástico de Maria. Eu vou repetir até comigo. Vamos lá junto. Sua mãe disse aos empregados: o que ela disse? 1, 2, 3 e... fazei tudo quanto ele vos disser. Minha pergunta é: você faz tudo o que ele te diz para fazer? Mas pastor, como é que eu vou saber o que é que eu tenho que fazer? Está aqui, ó, manual de instruções está aqui. Tudo que você precisa saber para fazer está aqui. Jesus já deixou por escrito já. Faça tudo que ele disser para fazer. Se você fizer isso, tua vida vai ser uma bênção. Se você seguir esse conselho de Maria, vai ser maravilhosa a tua vida. Faça tudo que ele mandar você fazer. Talvez por isso também eu creio que ela estava ali a cargo de alguma coisa da festa, porque afinal de contas ela estava dando ordem aos empregados, aos servos ali. Então eu acredito que ela estava comandando em alguma coisa ali aquela festa, ou era parente de alguém importante ali da festa, talvez da esposa do noivo ou algo parecido, por não saber que acabou o vinho. Talvez era parente de alguém chegado ali da família. Mas vamos lá. Versículo 6. E estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Que é isso, pastor? Tinha ali umas talhas que era para colocar água. Cada talha dessa cabia mais ou menos 100 litros.
Ou seja, cabia ali mais ou menos 600 litros de líquido nessas talhas. E para que eram essas talhas? Interessante que por lei, Deus mandou o povo de Israel ser limpinho e tomar banho. Eu sei que muita gente não gosta disso não, mas é bíblico. O povo de Israel era ordenado se banhar. Além disso, era ordenança na lei, antes de comer, lavar as mãos. Hoje em dia a maioria das pessoas fazem isso, eu sei que alguns não, mas a maioria das pessoas fazem isso. Lava as mãos antes de comer. Você sabia que isso é coisa nova? Há poucos anos atrás, um camarada chamado Pasteur, não é pastor, não é pastor, vocês, né? O Pasteur, ele teve a teoria de que existiam bichinhos nas nossas mãos, e os bichinhos eram transmissores de doenças, porque ele começou, como médico, ele começou a ver que os médicos cuidavam de uma pessoa, depois cuidava de outra, não lavava a mão, cuidava de outra, não lavava a mão, cuidava de outra, e as pessoas iam passando doença de um para o outro. E ele começou a notar o porquê, porque ele viu que era por causa da mão suja. E ele começou a falar que realmente tem bichinhos na nossa mão. O pessoal chamou ele de maluco, você é doido. Mas depois, com a invenção do microscópio, viram que o pastor tinha razão, que tem micro-organismos em nossas mãos e em tantas coisas. E daí que a gente faz a pasteurização do leite. Alguém já tomou leite pasteurizado? Queijo pasteurizado? Graças ao Pasteur, a pasteurização, que mata esses micro-organismos. Só que na Bíblia, há milênios atrás, Deus já tinha mandado ao seu povo de Israel tanto tomar banho, quanto lavar as mãos antes de comer. E para isso que tinha essas talhas aí, para purificação, para lavar as mãos, lavar o seu corpo, para nos 7 dias de festa que ia ter ali, festa de casamento. As talhas para purificação. Cada uma cabia mais ou menos 100 litros, como eu falei aqui. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Acho que foi legal, eles pegaram a mangueira, ligaram na torneira e ficaram lá, 600 litros, foi assim? Foi não? Mas era quantos litros? Quantos litros? 600 mais ou menos. Como é que pegava água naquela época? Ia no poço, ou então ia no rio com água limpa, pegava a água, carregava, jogava lá, depois trazia de novo, pegava mais e carregava. Quanto tempo durou isso? Um pouco. Foi rápido ou demorou? Demorou. Tudo tem um processo, tudo tem um tempo, tudo tem um trabalho. Nós estamos na geração micro-ondas, em que você faz alguma coisa, pip, pronto, está aqui. Meu irmão, a vida não é miojo não, tem um processo. Até miojo demora 3 minutos para fazer, né? Tudo tem um processo. E por que você está reclamando do processo da vida? Está reclamando que Deus está demorando para responder? Está reclamando que a coisa está demorando? É assim mesmo. Ah, mas está dando muito trabalho, pastor. É assim mesmo. Você quer ver o milagre? Tem que encher as talhas. Você quer ver o milagre? Tem que encher a talha. Tem que descer na oração, tem que descer na palavra de Deus, tem que estar congregando, tem que dar trabalho, dá trabalho. E não é de uma hora para outra não é na mangueira encher não é na mangueira de bombeiro não, é baldinho por baldinho, posso falar assim. Demorou? Deu trabalho? Deu trabalho, mas é assim que funciona. Encheram de água até em cima. Versículo 8. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Interessante que até agora Jesus não encostou em nada, só deu ordem. Jesus não foi pegar água, Jesus não encostou nas talhas, Jesus não pegou o negócio para dar para o mestre-sala, para o chefe de cerimônias. Sabe por quê? Para não falar que foi alguma falcatrua, que foi alguma mágica, que foi alguma... E Jesus nem precisa encostar a mão. Só uma palavra dele já muda tudo. Só uma palavra dele já muda a situação sua.
Só uma palavra de Jesus, o milagre pode acontecer na sua vida. Me faz lembrar da história do capitão da Assíria, o Naamã, que era leproso e foi procurar se curar com o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu mandou recado: vai tomar 7 banhos, 7 mergulhos no Rio Jordão. E o camarada ficou com raiva: que história é essa? Eu vim aqui, eu sou general famoso de guerra, eu pensei que ele ia chegar, ia botar em mim, a mão em mim, ia me ungir, ia gritar, ia virar cambalhota, ia fazer um monte de coisa, ia ficar curado. Mas eu nem vi a cara dele, mandou falar, mandou dar recado para me banhar naquele rio, que nem limpo não é, o Rio Jordão. Eu vou não. Mas para o milagre de Jesus, ele nem precisa encostar em você. Amém? Às vezes você pode pensar: vem na igreja, simples, o pastor, simples. Pastor, estou precisando de um milagre, eu vou orar por você. Que oração simples. A oração é simples, mas o dono da oração, ele é todo poderoso. O dono do milagre, ele é todo poderoso. E ele só dá ordem: enche de água. Aí depois falou o quê? Pega um pouquinho, leva lá para o camarada. Só isso? É só isso. É só o que precisa. Para Jesus é só o que precisa para o teu milagre. Às vezes a gente fica esperando o sobrenatural, o extraordinário, o miraculoso, o pirotécnico, mas na verdade Jesus, ele é todo poderoso, e é tudo que você precisa na sua vida. Pega um pouco daqui dessa água, leva lá para ele. E eles fizeram o quê? Obedeceram. Versículo 9: e logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Versículo 10: e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bastante, já bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Qual era o costume da época? Primeiro colocar um vinho bom para mostrar, né? Olha, vinho bacana e tal, sei o quê. Aí depois que o pessoal já bebeu bastante, já está chapado já, vai o vinho mais barato aí para economizar. É por isso que eu falo que isso daqui não era suco de uva, que suco de uva não dá para Coca-Cola, refrigerante, vai comer, serve na festa, serve primeiro Coca-Cola e depois refrigereco. É assim que funciona? Todo mundo vai saber. Mas no vinho é isso que eles faziam, eles iam misturando e até o vinho mais barato ia. Mas Jesus deixou o melhor para o final, porque Jesus faz o melhor na sua vida. Aleluia. É interessante que essa festa, isso tudo aqui, e quer ver, o último lá, versículo 11. Versículo 11: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia, milagre de transformar água em vinho. Interessante que a água aqui era para purificação, para lavagem, para limpeza, e Jesus transformou em vinho. O vinho simboliza o quê? O sangue de Jesus, que nós vamos participar hoje aqui do símbolo do sangue de Cristo, é o vinho. E bacana que a água era para a purificação do corpo, mas o sangue de Jesus purifica a nossa alma. A água era para lavar as mãos e tomar banho, mas o sangue de Jesus, ele pode te lavar e te fazer alvo mais que a neve, diz a palavra do Senhor. O sangue de Jesus que te limpa de todo pecado, seja lá qual foi o pecado que você cometeu. É interessante que tem pessoas que têm medo de participar da Santa Ceia. É interessante, quando eu era criança, o culto que mais vinha pessoas era o culto de Santa Ceia. Aqui na América, o culto que vem menos gente é o culto de Santa Ceia. E já me falaram por quê. Não, pastor, que eu tenho medo. Vai que eu fiz alguma coisa errada. E a Bíblia fala, né?
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, se coma desse pão e bebe desse cálice, porque aquele que come e bebe dignamente, come e bebe para sua própria condenação. Então eu não quero ser condenado, pastor, eu fico com medo de tomar a Santa Ceia. Não, você está errado. Ao contrário, é o sangue de Jesus que te purifica, é o sangue de Jesus que te limpa. Examine-se a si mesmo e coma, e beba, e faça, e participe. Não tenha medo não, amém? Você que está assistindo pela internet, tem medo de tomar a Santa Ceia não? Pelo contrário, é o momento de participar do símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Para mim é o culto mais importante do cristão, o culto de Santa Ceia. Vou repetir, para mim o culto mais importante para um cristão é o culto de Santa Ceia, que está participando do corpo e do sangue de Cristo. Transformou a água em vinho, vinho que simboliza o sangue que limpa. Só que também nesse casamento, Jesus escolheu começar o seu ministério, os seus milagres em um casamento. Porque imagina que situação terrível, se acaba o vinho, que vergonha para o noivo, que vergonha para a família, que problema que já ia ter na família, já começando no casamento. Mas Jesus, ele escolhe fazer os seus milagres, e a história toda está no versículo 2, que se você voltar lá no versículo 2, e foram também convidados Jesus e seus discípulos. Meu conselho: convide Jesus para o seu casamento, convide Jesus para a sua família, convide Jesus para o seu matrimônio. Eu tenho conversado com tantas famílias e tenho visto em tantas formas o diabo colocar as patas sujas dele na família. Tem tantas famílias com problema, é incrível isso. Tantos casais com problemas, tantos filhos com problemas, tem tantas famílias passando por problemas. Mas eu creio que o segredo total aqui foi que eles convidaram Jesus. Convide Jesus para a sua família, convide Jesus para entrar na sua família. Como que você convida ele? Jesus, entra na minha casa, é assim? Também. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Entra na sua casa, pede para Jesus entrar na sua casa. Como que também pede para Jesus? Como é que você convida Jesus na sua casa? Já falei isso daqui, vou repetir. Faça culto doméstico, reúne a sua família, canta alguns corinhos. Não sei cantar, bota no YouTube, vai cantando junto, pega um versículo, lê junto, ora junto. Desse jeito você está convidando Jesus para entrar na sua família. Deixa eu te falar, no início teus filhos não vão gostar não, talvez teu marido, tua esposa não vai gostar. Que isso, ter culto aqui em casa hoje? Vai ter sim. Agora vai ter um momento aqui, meia horinha, não precisa demorar muito não. Canta uns dois corinhos, uns 2 hinos, lê um texto da Bíblia. Que texto que eu vou ler, pastor? Começa lendo Marcos. Marcos, cada dia lê um pedacinho ali, nem precisa ser o capítulo todo, lê alguma história, alguma coisa interessante ali, começa em Marcos, tem muita coisa bacana ali para você ler. E desse jeito você vai convidando Jesus para a sua casa. Se eles não tivessem convidado Jesus, ia dar ruim ali, como fala carioca, ia dar ruim. Mas porque eles convidaram Jesus, a coisa mudou. Porque eles convidaram Jesus, o milagre aconteceu. Porque eles convidaram Jesus, não passaram vergonha. Porque eles convidaram Jesus, o futuro deles mudou. Convide Jesus para a sua família. Porque às vezes o casamento começa muito bem, como falou aqui, serve primeiro o bom vinho, aquele vinho bom, aquele vinho bacana, gostoso, caro, saboroso, de marca, começa coisa boa. Às vezes o casamento começa bem, o namoro começa bem, aquela paixão, aquela alegria. Você lembra do início do casamento como é que era? Rapaz, aquela coisa estava sempre junto. Os beijos, os abraços, as carícias. Não é verdade? Não era assim o teu início de casamento? Era assim? Não era não? Era assim? E como é que está hoje? Continua assim ou ficou aguado? Tantos casamentos vai ficando aguado.
Tenho conversado com casais. Muitos casais já nem beijam na boca. Que coisa! Está errado, está faltando vinho aí. Está aguada a coisa. Ah, pastor, já não tem. O amor acabou. Amor acabou? Ah, eu conheço um Deus que refaz a coisa. Eu conheço Jesus que pega um casamento aguado e transforma em vinho do melhor que tem. Por mais que já tenha ocorrido problema no seu casamento, traição no casamento, violência, desrespeito, eu conheço um Jesus que pega água e transforma em vinho do bom. Aleluia! Glória a Deus. Como é que está o teu casamento? Está aguado? Pior que às vezes a gente vai colocando água na... Alguém aqui já colocou água na Coca-Cola? Só que você vai botando água. Chega um momento que fica água suja, né? Já nem tem graça, às vezes não, o suco está forte, ou então alguma coisa, você vai botando água até ficar legal. Mas se você continuar colocando água, vai ficando aguado, ruim, fica ruim, fica água suja. E quantos casamentos está água suja? Já está ruim, já nem dorme junto, cada um dorme num quarto, ou dorme no sofá da sala. Quantos casamentos já nem tem carícia mais, já nem no início do casamento é tudo bonitinho, os bichinhos são tudo pequenininho. Ai, minha gatinha, ai, meu lindinho, ai, meu amorzinho, é tudo pequenininho. Aí quando vai aguado, os bichos ficam tudo grande, né? Seu burro, sua vaca, seu cavalo, né? Mas transforma isso daí, transforma. Eu não sei como é que está seu casamento, mas Jesus começou o milagre dele numa festa de casamento, salvando aquela família de um desastre. Como é que está seu casamento? Como é que está sua família? Como é que estão seus filhos? Está bem? Às vezes o casal está bem, mas os filhos estão um desastre. Às vezes o casal está bem, mas nos filhos está complicada a coisa. Eu conheço um Deus que transforma. Por mais complicada que esteja a situação, por mais aguado que esteja aquela família, eu conheço um Jesus que transforma água em vinho e vinho do bom, vinho do melhor que tem. Aleluia! Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você convidasse Jesus para a sua família. Que você convidasse: Jesus, entra na minha família, Senhor, estou precisando. Jesus, está aguado lá, mas eu vou te ajudar a orar. Mas quem vai orar é você. É porque é você que tem que convidar. A família é tua, a casa é tua. É você que tem que trabalhar. É você que tem que pegar água para encher as talhas. É você que tem que buscar o milagre para que o milagre aconteça. Eu te convido a se colocar de pé e vamos orar. Aleluia. Senhor Jesus, em tua presença estamos, Senhor. Te louvo, te adoro, porque tu és o mesmo ontem e hoje eternamente. Tu és o mesmo Jesus que fizeste milagre no passado. Tu és o mesmo Jesus que faz milagre hoje. Senhor, eu te peço, tem misericórdia, Senhor, do meu irmão, da minha irmã. Tem misericórdia, Senhor, dos casamentos aqui. Tem misericórdia das famílias, Senhor, dos filhos, Senhor. Meu Deus, eu te peço que tu possas transformar os corações, que tu possas transformar as mentes. Senhor, eu te peço que tu possas, Senhor, transformar tudo que está aguado, Senhor. Transforma no melhor que existe. Ó Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, entra nas famílias agora, entra nos lares agora, Senhor. Transforma os corações de pedra em corações de carne, corações amorosos, Senhor. Meu Deus, eu te peço que possa voltar nas famílias, voltar a ter amor, voltar a ter paixão, voltar o carinho, voltar o cuidado, voltar, Senhor, a serem apaixonados como eram no início. Senhor, que o bom vinho possa voltar em cada casamento aqui, em cada relacionamento aqui. Meu Deus, eu te peço, Senhor, transforma, Senhor, o coração dos filhos, transforma o coração dos pais para com os filhos para com os pais. Senhor, eu te peço, faça um milagre nas famílias, Senhor, que o demônio possa tirar as patas dele. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito maligno que está trabalhando nas famílias. Em nome de Jesus eu repreendo todo demônio que está trabalhando nos matrimônios, nos casais. Eu repreendo todo demônio que está trabalhando nos filhos. Eu repreendo o demônio que está
trabalhando para desfazer as famílias, eu repreendo agora em nome de Jesus, que saia dessas famílias, saia todo demônio, todo espírito maligno, saia das famílias e que não volte nunca mais em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, repreenda o maligno, Senhor. Te peço, meu Deus, repreenda o diabo, repreenda o maligno, meu Deus, e transforma as famílias, Senhor. Transforma os relacionamentos, Senhor. Oh, meu Deus, e tudo que era aguado, Tu possas transformar na alegria, no prazer, no que é de bom, Senhor. Eu te peço a Tua bênção sobre cada família aqui, em nome de Jesus. Amém. O vinho na Bíblia representa alegria. Salmos fala sobre a alegria do vinho. E quantas famílias não têm mais alegria? É tristeza. E eu oro para que Deus possa transformar a sua família e que tenha alegria no seu casamento, na sua família. Amém? Vamos orar pelo pão? Senhor Jesus, aqui está esse pão, Senhor, que simboliza o Teu corpo, que foi moído, transpassado na cruz do Calvário. Senhor, eu te peço que Tu possa abençoar, purificar e santificar, e que ao participar dele, possamos continuar fazendo parte do Teu corpo, até aquele grande dia que estaremos para sempre contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. E vamos ter batismo em junho. É interessante, quando eu falo de batismo, muita gente faz até arrepia, né? Ai, batizado não, pastor, tem medo de batizar. Eu não sei por que muita gente tem medo de batizar. 4 perguntinhas. Você crê que Jesus morreu para pagar pelos teus pecados? Você crê que Ele morreu e ressuscitou e está vivo? Você crê que um dia Ele vai te buscar e buscar todos aqueles que creem nele? Você quer servir Jesus até o último dia da sua vida? Pronto, 4 perguntinhas. Se você falou sim para essas 4 perguntas, você está apto ao batismo. Ah, não, pastor, mas eu tenho que fazer o curso de teologia, eu tenho que saber a Bíblia inteira, eu tenho que ter 20 anos de crente. Não, na Bíblia tem vários casos de pessoas que ouviram o Evangelho e naquele mesmo dia se batizaram. Por quê? Acreditaram que Jesus nasceu, que Jesus morreu para pagar pelos seus pecados, que Jesus um dia vai voltar para te buscar. Eu quero ser fiel. Ah, pastor, mas como que eu vou prometer ser fiel a Jesus? E se eu falhar? Ué, sabe o que eu faço? Todo dia eu levanto de manhã e falo: hoje eu não vou pecar, amanhã eu não sei, mas hoje não. E eu faço de tudo para não pecar naquele dia. Se eu pecar, eu peço perdão. Dia seguinte eu levanto de manhã: hoje eu não vou pecar não, amanhã, hoje não. E assim eu faço, cada dia eu vou, dia após dia. E se eu peco, peço perdão e volto, continuo caminhando. Essa que é a vida cristã. E é isso que é o batismo. É você falar em público, você poder ter a oportunidade de expressar publicamente: olha, a partir de hoje eu creio, eu confesso que eu creio em Jesus, Ele é meu Salvador, eu creio que um dia Ele vai vir me buscar, eu quero ser fiel a Ele. Isso é o batismo. Então, se você responder essas 4 perguntinhas, você está apto ao batismo. Nós vamos ter o curso para batismo agora em maio, no final do mês, e em junho vai ter o batismo, e vai ser no Rio, vai estar quentinho, vai estar gostoso, a igreja toda vai estar lá. Já vamos fazer um churrasco lá, celebrar os irmãos que vão se batizar, tá bom? Amém? Jesus disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Depois de haver ceado, tomaram o cálice, e Jesus disse: esse cálice é o símbolo da nova aliança em meu sangue. O Senhor Jesus aqui está, Senhor, esse fruto da vide que simboliza o teu sangue, que com o teu sangue tu pagastes pelo nosso pecado, o resgatastes a nós. Senhor, eu te peço a tua bênção, Senhor, que tu possa purificar, santificar esse fruto da vide, e que ao participar dele possamos continuar fazendo parte do teu corpo, até aquele grande dia que estaremos para sempre contigo, em nome de Jesus. Amém. Um sangue pagou pelo pecado de todos, o mesmo preço, porque todos nós somos iguais,
rico, pobre, branco, negro, não importa a cor da pele, não importa que país você é, não importa a condição social, pela nossa alma, pelo resgate das nossas almas, foi um preço, o preço mais caro que existiu, o preço de sangue de Jesus. E esse símbolo, esse sangue, é o que nos faz irmãos e irmãs da mesma família. Por isso que a gente chama irmão ou irmã, irmão de sangue, do mesmo sangue, sangue de Jesus. E como símbolo essa união que temos, eu peço que você troque o cálice com seu irmão, falando: essa é a comunhão que eu tenho contigo até que ele venha. Essa é a comunhão que eu tenho contigo, meu irmão, até que ele venha. Essa é a comunhão que eu tenho contigo, meu irmão, até que ele venha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos juntos participar do símbolo do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoar as famílias em nome de Jesus. Aleluia. Homens, comigo, 1, 2, 3 e... Que Deus abençoe minha esposa, que Deus abençoe nossos filhos, que Deus abençoe nossas finanças e que com amor e sabedoria possa levar minha família mais perto de Deus. Amém? Agora, mulheres, comigo, 1, 2, 3 e... Que Deus abençoe meu esposo, que Deus abençoe nossa casa e tudo que temos, que Deus abençoe nossa saúde, que Deus me dê sabedoria para edificar o nosso lar, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.